comum. Eu tô preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. Esse é o Tempo Comum, podcast que fala das coisas que estão aí acontecendo e às vezes a gente nem repara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Luiz Alberto Bassoli, educador e cronista. Gabriel Resgala Silva, psicólogo. Vamos bater um papo, às vezes sozinhos, às vezes com convidados, para que você participe da conversa e pense sempre sobre o tempo que vivemos. Mas se bate-papo bom é aquele que não tem assunto fixo. Aqui a gente tem em cada episódio a oportunidade de fazer o que o dia a dia nem sempre nos permite fazer. Pensar e refletir em um aspecto do nosso tempo presente, do nosso dia a dia comum. E se a vida tem festa e tem tristeza, tem saúde e tem doença, tem pandemia e tem euforia, na maior parte da vida a gente está no tempo comum. E é no tempo comum que a gente vive e pode ou não ser feliz. Chega junto, vamos prosear. Teve alguém que sugeriu que esse podcast chamasse Netos de Francisco, porque ele é, de fato, filho dos filhos de Francisco. O filho de Francisco continua existindo, mas esse podcast a gente quer focar nos assuntos do dia a dia para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. Nosso primeiro tema, o bom uso das redes sociais e uma questão fundamental nisso. O bom uso das redes sociais pode ter grande utilidade, mas ultimamente o que mais vemos é um verdadeiro excesso da exposição da imagem. A distância entre o público e o pessoal foi encurtada e a vida íntima de celebridades e anônimos vira objeto de debate em todo canto. Não apenas isso, a maneira como nós nos vemos se vê transformada pelo uso das redes sociais. Quais os desafios que isso nos traz? Como estabelecer nossos próprios limites? Para conversar sobre isso, está conosco Ivna Sá. Ivna Sá é jornalista por formação, com mestrado em mídia e educação. Atua como fotógrafa há 17 anos e é idealizadora do programa Viva em Sua Real Beleza, voltado para mulheres. Foi uma das pioneiras do Ministério Universidades Renovadas e escreveu o livro Dai-lhes Vós Mesmos de Comer, que já está na 3ª edição, que narra a história e apresenta testemunhos do trabalho de evangelização nas universidades. É também autora do livro A Vida que Pulsa em Nós, escrito juntamente com a psicóloga Raquel Araújo. Ivna é casada, mãe de 4 filhos, atualmente 48 anos, e mora naquilo que o pessoal de fora chama Belzonte, mas lá a gente fala BH. Ela mora em BH. Esse programa está gravado. E outra coisa, hein? Importante antes de começar o bate-papo com a Ivna. Abrimos um concurso de vinheta. Quem fizer a vinheta mais bonita para o nosso programa vai ter a oportunidade de fazer a abertura e encerramento. Lembrando que nesse concurso, Luiz Felipe Barbeto tem 10 pontos de vantagem. A gente está esperando o Barbeto apresentar a vinheta e aí ele já sai na frente na hora da gente escolher a vinheta, tá bom? Não é marmelada não, é prioridade, porque o Barbeto é especialista nisso e a gente dá essa prioridade para ele. Vamos para a conversa com a Ivna, porque essa questão da rede social, da nossa imagem, da maneira como nós nos vemos, da maneira como nos veem, ela é muito importante. Exposição nas redes sociais, nós estamos com a Ivna. A Ivna, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente está fazendo um programa muito especial, porque eu e Gabriel estamos juntos aqui, embora não no mesmo microfone, estamos juntos em Nova Odessa e Ivna em Belo Horizonte. Ivna, até diante de toda essa introdução que eu fiz, falando do seu currículo, você trabalha com essa questão de rede social hoje. Quando é que a gente pode dizer que a gente está se expondo demais nas redes sociais? Quando é que a gente está ultrapassando o limite dessa exposição na rede social, que a gente já devia ter se guardado um pouco mais e não se guardou? Olha, essa pergunta ela é interessantíssima, na falta de outra palavra. Por que eu falo isso? Porque é justamente aí que reside o problema, né? A falta de fronteira que existe dentro do mundo da internet. Quem determina o limite do quê, né? Até onde deve se fazer isso, até onde não se deve. Então, na minha percepção, eu vejo que o primeiro passo passa pela pessoa. Eu preciso entender o que é da ordem do privado e o que é da ordem do público. Por exemplo,
questões relacionadas à minha família, é da ordem do público ou da ordem do privado? Aí depende. Vai depender do assunto, vai depender do conteúdo. Agora, o parâmetro que eu tomo para mim, assim, se serve como uma referência, é o que eu tento passar para os meus filhos. A priori, eu tenho 4 filhos, né? E tenho 2, uma de 18 e uma adolescente de 14, e um aí de 9 que... Tem de 3 também, que não abre mão do celular, vamos falar a verdade no e cru aqui. Eu penso que o que eu tento sempre trazer é isso. Isso que você vai colocar é algo que pode gerar uma consequência, pode gerar um feedback que não vai favorecer você. Você não está se expondo demais, e aí com a turma mais jovem você tem até entrar na questão de ser exposição corporal. Será que vale a pena esse tipo de comentário? Será que esse post que eu estou fazendo, ele não pode fechar portas para mim no mundo do trabalho, no mundo das relações? Não que a gente vai ficar vivendo dentro de um quadradinho, todo de filtro, não é isso. Mas é porque a gente sabe que hoje as grandes empresas, elas se pautam em mídia social para poder trabalhar a contratação de funcionários. Você sabe tudo da vida de uma pessoa, né? Agora mesmo, antes da gente gravar o podcast aqui, Luiz estava falando comigo, falando que eu era corredora, né, Luiz? E falando Exatamente, que eu você está correndo. Dando a ficha toda, né? Dando a ficha completa. Por quê? Eu decidi expor o meu processo. Até pelo... Então, veja bem, esse perfil meu é um perfil aberto, é um perfil mais voltado para o público feminino, dentro de um projeto que eu tenho que chama Viva Sua Real Beleza. Eu venho fazendo um trabalho de expor, né? Que eu cheguei a 107 quilos. E isso não foi do dia para a noite, até porque esses 107 quilos também não foram alcançados do dia para a noite. Então, quando eu me vi preparada para poder dividir esse processo com essa minha audiência, aí sim eu fui. Caso contrário, aquilo que você vai fazer com um sentido pode vir no sentido oposto, pode até te machucar mais, pode te magoar mais. Então, eu penso que principal é a gente definir o que é da ordem do privado, o que é da ordem do público, porque tem coisas que são muito íntimas, né? São muito pessoais. Vocês lembram? Recentemente, eu estava... Recentemente, agora aí, o assunto que pautou a mídia foi sobre essa lógica do casamento da Sandy e do Lucas, né? Não da Sandy Júnior, né? Da Sandy Lucas. E aí, lendo uma coisa ou outra, e aparece, eu fiquei curiosa, e esse assunto me tocou de que medida? Não porque eu sou fã deles, assim, eu nem sou da geração que usufruiu tanto deles, sou mais da Xuxa, né? Mas porque, como eu trabalho essa perspectiva do que é real, né? Dessa vida real, dessa vida não de filtros e tudo, e é um casal que sempre foi tido como modelo na mídia social, de repente esse casal vem à tona e fala, acabamos o casamento. Aí você vai lendo especulações e tudo, e nisso eu fui ler um artigo de um cara que me pareceu até interessante. Ele fazia análise assim, que muito provavelmente ali você tinha uma diferença até de estilo de vida, né? Porque ele gostava mais de postar as coisas e ela era mais reservada. E aí ele trouxe um fato que na época, quem viveu vai lembrar de uma polêmica tremenda que deu, não sei se foi em Orkut, eu acho que foi em Orkut, quando ele postou foto da lua de mel, que ele estava com a Sandy. E aí as pessoas começaram a perguntar naquela época, naquela ocasião, se ele não tinha coisa mais interessante para fazer na noite de núpcias. Eu lembro disso. Lembra? E aí começou, e aí tinha essa coisa, não expõe o filho, divulga, não divulga. O que a gente tem que ter ciência é que uma vez que você coloca a sua imagem ali, ela tá dada, né, gente? Você não tem controle mais, nenhum, né? A gente está falando de lei de proteção de dados e tudo, mas não tem. Então, você tem que ter essa clareza. O que é público, o que é privado. Eu gostaria de compartilhar essa experiência com as pessoas. Tá, e por que eu gostaria de compartilhar? O que eu quero provocar nessas pessoas? Porque tudo que a gente faz tem uma ação que é uma reação. Eu quero curtidas, eu quero aplauso, eu quero projeção, eu quero passar uma ideia disso ou daquilo. Então, a mim, passa essa ideia. Não sei se consegui ser clara, né? Acho difícil estabelecer um limite, porque ele vai muito da realidade de cada um, né?
E aí entra o pai e a mãe com o papel de mediadores desse processo muito importante. Essa discussão ela é antiga, não é de agora, ela vem até antes da televisão, não no sentido da exposição, mas no sentido do acesso a essa mídia. Quando eu fiz meu mestrado em 2003, eu discuti sobre a influência da televisão com as crianças e a tese central era exatamente essa. Não é simplesmente você cortar, mas é o pai, a mãe, o professor fazer o papel de mediar aquilo que está sendo visto, de trazer, de dialogar, de conversar. Então, esse limite, ele passa muito pela educação que a gente recebe, pelos valores que a gente acredita, né? A forma da gente se posicionar. Por isso que o nosso querido Instagram, ele se resume em bolhas, né? Muito bem definidas. E essa história da bolha é uma coisa muito curiosa. Eu tenho trabalhado com gestão de mídia social, então no meu celular hoje eu tenho 6 contas que eu administro. Eu tenho conta de pessoas completamente bolsonaristas, eu tenho conta de igreja, eu tenho conta de pessoa esportista, que só mexe com corrida, corpo, alimentação. Eu tenho perfis muito diferentes. E como eu transito nessas bolhas assim profissionalmente para fazer a gestão dessas contas, você vai vendo como é que o algoritmo trabalha, e é onde entra o nível de exposição, o nível de linguagem, o que a pessoa fala, o que cada bolha permite, a linguagem mais rebuscada, a linguagem mais escrachada, a linguagem que permite o palavrão, a linguagem que permite fotos muito ousadas, e isso vai variando muito com a bolha, você vai criando os próprios filtros ali, entendem? Então, acho que esse limite ele é individual, mas ele precisa ser conversado. Oi, Ivina, enquanto você falava, antes de passar a palavra para você, Gabriel, eu me lembrei de um fato ocorrido há talvez uns 20 anos atrás, mas que é um fato muito curioso. Quando a Xuxa, ela não conseguia ir num restaurante, né? Não conseguia, né? Era um fenômeno de massa. Então, o que ela fez? Ela fez um restaurante na casa dela. Na casa dela. Ela tinha um restaurante na casa dela. E chamou o Gugu para a inauguração. E a revista Caras cobriu a inauguração do restaurante privativo da Xuxa no jantar com o Gugu. Quer dizer, ela não podia sair e continuou sem poder sair, porque... E assim, o Instagram acabou virando uma grande revista Caras, né? Porque o que era a revista Caras antes, que mostrava aquele mundo encantado dos herdeiros da família real brasileira, que não herdaram coisa nenhuma, mas apareciam na revista. Agora é o Instagram em que nós nos tornamos os herdeiros, né, todo poderosos ali da imagem, né? E quebrando a nossa privacidade. Sabe qual é o melhor sinônimo que eu já ouvi, assim, definição da revista Caras que eu já ouvi, na época da revista Caras, que aquela ex-mulher do Zezé de Camargo, Zulu, ficava postando as torneiras de mármore de Carrara, não sei o quê, do banheiro, enfim, era o manual do sequestrador. Achava aquilo assim. A revista Caras é um manual do sequestrador. E acabou pessoas, que o Instagram não está muito diferente disso. Não tá. O problema é que você nunca sabe se é verdade ou se é mentira o que a pessoa está mostrando, né? Tem isso também, né? Você não sabe nem se o fundo que ela está falando no vídeo é real, aquela sala, ou é um pano que está colado ali no quadradinho, né? Não é? Exatamente. Gabriel, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez com a Ivna, né? Primeira vez aqui no formato tradicional do podcast, porque a Ivna já participou com a gente uma vez, mas foi uma live dela, né, que eu participei, que a gente pediu autorização para transformar num episódio aqui que a gente achou muito interessante, né? A Ivna é uma grande amiga de bastante tempo. E vocês falando, né, nisso aí de exposição, de revista Caras e tal, é uma coisa que sempre me intrigou, assim, por que as pessoas são tão interessadas na vida alheia, né? Porque eu nunca tive muito esse interesse genuíno, assim. Eu lembro que eu chegava na recepção de consultório, de médico, dentista, e tinha 47 revistas contigo, Caras e tal, e eu ficava folheando aqui, eu falei, gente do céu, mas por que as pessoas compram isso? Sabe que não era interessante para mim, né? E
E hoje o que a gente vê é isso, é todo mundo não só querendo, se interessando muito pela vida alheia, mas também querendo expor sua vida. E um detalhe muito interessante que você colocou, né, Luiz, assim, será, será que essa vida é de verdade? Será que é isso mesmo, né? E o que eu vejo na minha vivência enquanto psicólogo, assim, é que muitas vezes, não só como psicólogo, mas conversando com muitas pessoas, né? Muitas vezes a gente vê o oposto disso, a gente vê as pessoas colocando a vida perfeita nas redes sociais, e quando a gente vai ver, na realidade é o oposto daquilo, né? E eu tenho a impressão que às vezes as pessoas fazem como que querendo que aquilo fosse verdade. Elas colocam a família perfeita delas na rede social porque elas sabem que não é daquela forma, mas é como se fosse um pedido delas assim, olha, podia ser assim, né? E às vezes, de certa forma, até passando também essa imagem para outras pessoas assim, né? E o que que você observa aí, né, disso assim, desse perfeccionismo em redes sociais, você que tem esse trabalho com esse projeto Viva a Sua Real Beleza, né? O que que você vê assim nas pessoas querendo buscar uma perfeição, uma coisa muito, enfim, sem defeitos, sem rugas? O que que isso traz para as pessoas que você consegue observar? Olha, Gabriel, eu trabalho como fotógrafa tem 17 anos. Em 17 anos mudou muita coisa. Comecei fotografando famílias e há 10 anos, em 2013, desculpa, eu comecei a fotografar mulheres. E eu estou percebendo agora que existe uma mudança crucial que afeta até o trabalho do fotógrafo. Vou ser bem clara. Quando uma mulher, há 10 anos, vinha fazer uma foto no estúdio, ela pegava o resultado da foto e ela falava assim, uau! Ela se sentia feliz e bonita, de se ver bonita, de se ver produzida. Lembrando que eu nunca entreguei fotos com edições em Photoshop. Eu costumo dizer assim, se você tem o rosto todo de espinha, se você tem manchas no rosto, né? Por exemplo, se você tem um vitiligo, alguma questão que a diferencia, isso é parte de você. Agora, outra coisa é aquela espinha que nasceu lá no dia da foto, né? Uma machucada. Aí você vai lá e corrige aquilo. Mas eu nunca fiz essas transformações em Photoshop. E, no entanto, meu trabalho foi se posicionando como a beleza real, né? A pessoa se via bonita, claro, maquiada, tá, Luiz? Pode maquiar, pode passar massa corrida. Estou fazendo Claro. essa brincadeira aqui, porque quando nós abrimos aqui a gravação do podcast, a gente conversando em vídeo, e eu estou aqui ao meu modo de mãe, no feriadão, né? Prolongado, sem nada na cara lavada. E ele virou para mim e brincou: Viva sua real beleza, Ivina. E eu falei assim: não, mas assim, se fosse Exatamente, para né? sair no vídeo, eu ia passar uma massa corrida, que é a base, né? Pelo menos uma basezinha para tirar o brilho do rosto. Mas não, a gente está falando, então, assim, a mulher se produzir, não tem nada de mal nisso, isso é maravilhoso. Então, veja bem, qual é a mudança? A mudança é que há 10 anos a mulher pegava aquela foto e ela ficava super feliz com o resultado do ensaio, porque ela se via ali bonita. Agora está acontecendo um efeito meio que ao contrário. Quando eu entrego um ensaio fotográfico, a mulher fica decepcionada. Por quê? Qual é a nota? Qual é a nota? Vocês conseguem Não entender? tem ideia. Não tem Não? ideia. Por quê? Porque ela está acostumada tanto em fazer selfies com tantos Ah, filtros sim. Entendi. que ela já tem uma distorção de imagem dela. E aí, quando ela pega uma foto que foi feita com uma luz bonita, com a maquiagem, ela se arrumou e tal, mas que é ela entra em choque com ela mesma, com a imagem dela, porque até então ela tá se. Aí você vira e fala assim, mas você não vê o espelho? As pessoas não se veem no espelho todo dia? Vê, mas o espelho é uma coisa em movimento, é rápida. O que ela gosta de ver e de se contemplar, aquele exercício narcisístico mesmo, é de ficar vendo as suas selfies, né? E a selfie emagrece, a selfie já vem com um filtro que arruma o seu rosto. Isso mesmo que você não coloque filtro nenhum. E aí você vai e coloca tantos filtros. Então a pessoa não tem como. Então aconteceu um fato desse recente, muito recente, em que
não, vou fazer foto com você, vou fazer foto com você, vou fazer foto com você. E aí eu entrei no Instagram dessa pessoa e tô vendo as fotos. E eu vendo ela, conhecendo a pessoa, falei, isso não vai dar bom. Eu já vi que não vai dar certo essa história, mas tudo bem, né? Quer me contratar, vamos lá. Mandei as fotos e tal. Passou uma semana, não falou nada, passou 2, aí eu cutuquei. Oi, você gostou das fotos? Aí ela perguntou, você já entrega as fotos assim mesmo ou você ainda vai tratar? Eu falei, bom, tratar, o que você chama tratar? Eu fiz assim, olha, o que eu faço? Eu coloco alguns em preto e branco, eu corrijo um pouco de cor, às vezes um pouquinho de nitidez, põe um pouquinho de brilho, e alguns cortes, mas no geral é isso. Eu não trabalho com edição assim, Photoshop, deixar pele de boneca, porcelana, nada disso não. Ah, tá, não, é porque assim, tal. E aí aquilo ali virou uma sessão terapêutica, Gabriel, porque eu tive que falar sobre a importância da imagem, dela aceitar que é ela, e parará, parará, parará. Então a gente está vivendo um tempo que esse perfeccionismo, essa necessidade de parecer mais jovem, de parecer mais bem-sucedido, de parecer mais bem relacionado, de parecer mais bem tudo, tem adoecido as pessoas e tem causado uma verdadeira distorção assim, de imagem, de sujeito mesmo, sabe? Isso, para mim, é patológico. Eu peguei um exemplo de mulher, mas isso vai para tudo. Vai para tudo. Sim, sim. E é interessante você falando, você faz o mesmo trabalho que você fazia há 10 anos atrás, e hoje as expectativas são muito diferentes, né? Sim. Porque as pessoas não querem mais o realismo, elas querem uma realidade inventada, né? Ela quer a inteligência e a beleza artificial, literalmente. Agora com esses desenhozinhos. Olha, quando lançaram aí a questão da inteligência artificial, naquelas primeiras semanas daquela febre, aí virou a modinha do Instagram, né? Você, como é que vai ser o seu bebê? Como é que vai ser você grávida? E as pessoas entram, baixam o aplicativo ali, o inocente aplicativo, e as pessoas começam a postar aquilo, gente. Assim, uma cliente postou da filha, fez da filha dela vários e vários e vários. E eu fiquei me perguntando, assim, até que ponto isso é bom ou ruim. A minha leitura é que isso é muito mais maléfico do que benéfico, do sentido de projeção de imagem. Porque aí pega aquela menina que está um pouquinho fora do peso, e aí lá naquele desenho da inteligência artificial já diminuiu a proporção da menina. E isso nós estamos falando de uma menina de 10 anos. Então ela já começa muito cedo a ficar vislumbrando. E imaginar a carinha do seu neném. E se o neném não nascer daquele jeito, gente? Porque não vai nascer, né? Na verdade, ele não vai nascer. Mas se nascer completamente longe daquilo. E as pessoas vão projetando essas imagens, vão criando essas realidades paralelas. Eu acho que isso sim é bem complicado. Engraçado que eu estou aqui na sala do Luiz, vendo na prateleira aqui com algumas fotos antigas dele e da família dele. E é interessante, né? Eu até vi algumas discussões sobre isso. Antigamente, as fotos... Era interessante que as fotos eram um evento raro, era mais caro, né? Você tinha que tirar foto, comprar o filme, colocar o filme na máquina. Cada foto que você tirava, você tinha que, né, revelar depois, pagar a revelação dela. Demorava um tempo para você ir lá revelar. Então, era um evento mais raro, não era tão fácil fazer uma foto assim. E mesmo assim, a gente usava a fotografia para registrar momentos do jeito que eles eram, né? Sim. Você tá ali numa festa com um amigo, você vai tirar foto do jeito que tá ali, não tinha... E hoje em dia, não. Hoje em dia, para você tirar foto, você cria um ambiente, tem lugares que tem um ambiente instagramável, né? Você tem toda uma artificialidade, você vai tirar foto de festa de aniversário, você passa meia hora com todo mundo na frente do painel, fazendo pose, não tem as fotos espontâneas mais, né? Como era antigamente. E é engraçado, eu tô vendo as fotos aqui da família do Luiz, tô me lembrando disso, como é que era antigamente. Vou aproveitar, Gabriel, e comentar que esse final de semana, coincidentemente, eu fiz um resgate das fotos, das minhas fotos impressas, né? Todas elas praticamente até o ano de 2011, 2012, porque depois as fotos iam direto para o Instagram, elas não eram mais, iam direto para o Facebook, melhor dizendo, não eram mais impressas, né? E é interessante isso, porque assim, e aí eu quero devolver para vocês, né, como uma pergunta. A gente está vivendo uma geração, né, de adolescentes que estão entrando, crianças que estão entrando na adolescência,
que são os primeiros assim que cresceram sob a égide, sob a força, sob a pressão das redes sociais, né? E quando a gente fala em adolescente, o principal ponto, né? O adolescente é aquele ser que está se perguntando quem sou eu, né? Como é que as pessoas me veem? Eu não sou mais criança, meus pais me veem diferente, né? Eu tinha o olhar de todo mundo me olhava como criança, eu não sou mais criança, mas ainda não sou adulto também, não sou adulta. Como é que você sente, como é que você percebe esse efeito das redes nos adolescentes, nas adolescentes, enquanto a disputa de uma narrativa em torno de uma imagem que muitas vezes é uma imagem irreal? As coisas, tudo na adolescência fica agudizado, né? Assim, se esse impacto da mídia social, da necessidade de se apresentar de determinada forma dentro de um padrão estabelecido é algo que perpassa todas as faixas etárias hoje, para os adolescentes, de um modo geral, isso toma uma proporção ainda maior. Eu tenho uma filha adolescente, né, de 14 anos, tenho sobrinhos adolescentes. Já tivemos vários embates no sentido de tirar o celular dela, né, em outras palavras, amputar o corpo, né? Você está amputando, você está tirando um membro, de negociar horários, de colocar aplicativos de segurança. Já tentamos de todas as formas e cada vez mais cresce em nós a certeza, a importância dessa mediação, dessa conversa, de apresentar para ela que esse mundo que está ali não é um mundo real, não é um mundo que... A vida é muito mais do que aquilo ali, do que aquilo que se apresenta ali. Eu não tenho TikTok, que é a grande... O Instagram não é uma mídia social da turma muito adolescente, né? Ela é mais de uma geração aí Z, Y, mas essa turminha nova aí, de 2010 para cá, 2009, sei lá, eles não fazem tanto uso do Instagram, eles vão fazer mais uso do TikTok. Nesse ponto o Gabriel sabe me dizer mais, mas a gente às vezes nem precisa estar lá dentro para saber quais são os processos que rolam. Então, a necessidade de performar, né, de se apresentar de tal jeito, as influências, isso fica muito, muito, muito forte. E essa turma, ela tem um agravante, assim, que é a turma que adoeceu no período da pandemia. Eu tenho isso para mim, pelo convívio com outras mães, né, até na fotografia, nos meus trabalhos com mulheres. Esses meninos que hoje estão aí no ápice da adolescência, quando iniciou a pandemia, eles eram crianças. Durante esses 2 anos e meio isolados, a gente virou para eles e falou assim, ó, vocês vão ter que ficar em casa e aí agora você tem que ficar numa tela. E ele tinha que se relacionar com aquela tela o tempo todo. Ali o corpo mudou, a fala mudou, e ele não tinha os pares para poder se comparar, né? Entender suas dores, suas questões. Meu pai e minha mãe são as piores pessoas do mundo, enfim. E quando eles voltam para essa escola e com excesso de transtornos, de síndrome, a gente nunca viu tanto diagnóstico, aí nisso aí o Gabriel vai poder falar, tanto diagnóstico, tanto menino tomando remédio para ter foco, para antidepressivo, com todos esses problemas, e muito desses problemas se esbarram nessa relação, é separar entre o real e o virtual, sabe? Fica muito são coisas inseparáveis, eles não estão conseguindo mais distinguir o que é a vida real e o que é aquela vida do celular. Então, mesmo a hora que está numa série, já está eles conversam com um amigo no WhatsApp, do amigo eles estão no TikTok, tem uma outra rede social que eles usam muito, que chama... Como é que é, gente? Eu lembro porque na época que eu tirei o celular Discord, da minha... Discord, não? Discord, você tira o celular e aí eles entram no computador e conversam pelo Discord, não tem jeito, né? Eles conhecem todas essas regras e aí é um conflito tremendo o tempo todo. Agora, vou dizer para vocês uma coisa, se, né, a nossa filha, eu costumo brincar que ela arranca todos os nossos cabelos da cabeça, mas ela é uma pessoa que a gente acessa, ela é uma adolescente que a gente consegue acessar, porque ela fala, ela traz, ela consome a energia da gente, mas o que mais me preocupa é aquele que não fala nada, é a geração do quarto,
é um menino que não dá trabalho. Então, aquele adolescente de 13, 14 anos, que a mãe vira e fala assim, não, ele é bonzinho demais, não dá trabalho nenhum. Mas ele está sempre no quarto. Ele está sempre ali com esse mundo que a gente não conhece qual é esse mundo que ele está se relacionando. Isso sim é o que me assusta. Isso sim me preocupa muito. Oi. Eu, recentemente, na minha vida profissional, uma professora, amiga minha, né, colega, ela fez um trabalho na sala e pediu para as crianças falarem sobre se elas já tinham vivenciado ou visto uma situação na sala de aula de bullying, né? E você estava contando essa história, eu me lembrei desse fato, porque você estava falando isso do adolescente quietinho, que quando ela foi ver as respostas, todas as crianças referiram-se a um aluno que era o quietinho da sala, que era o que mais fazia bullying com os outros. E quando ela vai conversar com ele, exatamente ele coloca para fora toda a mágoa que ele sentia e que ele transformava nessa agressão, e tinha a ver com a questão da imagem, com a imagem dele, e projetava sobre a maneira como ele falava da imagem dos outros. Contei essa história para ilustrar, mas eu queria esticar um pouquinho o assunto com você. Enquanto você falava, eu pensava de uma situação que tem a ver com a situação da história da filosofia no que se refere à estética e especialmente no que se refere à própria fotografia. Antigamente, os pintores, né, eles, especialmente assim numa linha mais realista, e aí a gente pode pegar seja os clássicos ou seja os renascentistas também, eles se preocupavam em mostrar as coisas, né, os corpos, da maneira mais, vamos dizer assim, igual, né? Buscando o ser igual à realidade. Por exemplo, vou pegar um exemplo que as pessoas conhecem no nosso ambiente católico, a Pietà, de Michelangelo, né? Uma estátua que você olha e você fala, meu Deus, é uma mulher. Você vê, né? Eu nunca vi pessoalmente de frente, né? Não visitei lá a imagem, mas assim, quando você vê a fotografia da Pietà, você vê uma perfeição. Você olha o corpo de Jesus ali nos braços de Nossa Senhora, você vê uma perfeição nos detalhes dos músculos. Então, o artista, seja o pintor ou seja o escultor, ele tinha preocupação em vou apreender a realidade da maneira mais perfeita possível. Beleza, surge o cinema, surge a fotografia, depois o cinema, a imagem, o vídeo, e aí perde-se a força desse artista. Tanto que muitos dos artistas posteriormente, que não vão conseguir copiar a fotografia, eles começam a apresentar a imagem, que para nós é um pouco distorcida, né? O popular vai dizer, nossa, o que esse Salvador Dalí está querendo com essas coisas distorcidas? O que eu esqueci lá, aquele lá do grito, né? Que é aquela expressão tão forte, aquela pintura. Quer dizer, os artistas, eles já não se preocupam mais em pintar a realidade, porque a realidade já é fotografada, já é filmada posteriormente. Então, se o cara fizer ali bico de pena, nossa, ele faz igualzinho a pessoa, não vai ficar igual a fotografia. Isso hoje é quase que vamos dizer assim, uma coisa que serve como da gente admirar, nossa, ele consegue fazer uma coisa, mas no efeito prático você fala assim, ué, se eu tirar uma foto vai ficar melhor. Mas aí, enquanto você falava, eu peguei essa reflexão aqui filosófica que eu fazia com os meus alunos em sala de aula, nas aulas de filosofia, para ir um pouco além. Quer dizer, a gente está voltando às pinturas antes da fotografia e do vídeo, porque a gente está filmando e fotografando uma realidade ou uma pós-realidade, vamos dizer assim, né? Uma pós-verdade, usando os termos dos dias de hoje, no sentido de que o que está sendo representado não é mais a realidade. O que está sendo representado hoje é aquilo que as pessoas, e aí que eu acho pior, não é o que elas gostariam de ser, mas é o que elas acham que as pessoas querem que ela seja. Faz sentido essa minha reflexão aqui, nessa... Sim, é o simulacro, né? É uma ideia de simulacro, de construção de uma realidade. Você vive para o outro, você vive para ter a referência do outro. Né? Eu
teve um vídeo que viralizou um tempo atrás aí, que é bem expressivo, né, que fala dessa questão da mídia social, e uma das imagens que mais me chama a atenção, porque a gente está partindo do ponto de vista da estética aqui, mas existe essa estética também do modo de vida, né, de um modo de vida que é ideal, do modo de vida fitness, do modo de vida... agora tem se falado muito também sobre até onde esse discurso do autocuidado ele não fica tóxico, né? Porque o autocuidado vai colocando tanta coisa nele que ele já vira um peso também. E aquele vídeo é muito interessante. Vem um carinha, né, com suco verde. Ele faz a foto com o suco verde, bonitinha, como se de manhã ele estivesse tomando seu suco detox. Aí ele vai, faz a foto, depois ele joga na lixeira e vai lá e pede um hambúrguer e a Coca-Cola. Só para fazer a foto, né? E a gente volta até no adolescente aqui, Luiz, porque assim, todos nós temos uma necessidade de pertencimento. Isso faz parte da condição humana, né? Eu preciso pertencer para me sentir alguém. Eu tenho que pertencer a algum grupo, eu tenho que pertencer a alguma tribo, eu tenho que pertencer a alguma comunidade. Podemos dar o nome que a gente quiser. E aí, quando você cai numa mídia social, e as mídias sociais, elas são comunidades, querendo ou não, elas são comunidades, não com essa ideia de comunidade, né, como a gente conhece a comunidade física, né, delimitada num território específico, né, elas são comunidades desterritorializadas, mas elas são comunidades, elas geram vínculo, elas geram sentimento de pertencimento, e para pertencer eu preciso me igualar aos pares, eu não posso me diferenciar. E ao me igualar, vale tudo, vale muitas vezes eu criar um personagem, né, criar uma realidade paralela, criar essa mentira, vamos dizer assim, esse modo de vida que não condiz com a minha realidade, para ser aceito pelo outro. Isso é fato. Isso faz muito sentido, né? E com um nível de autocobrança e de exigência também, que às vezes nem o outro está colocando, mas ele está se colocando. Eu costumo dizer assim, olha, vamos pegar o caso da maternidade. Quão difícil hoje é ser mãe. Outro dia eu perguntei para minha mãe assim, quando ela vê os perrengues aqui da gente com os meninos e tal, 4, aquela confusão, eu virei para ela e falei assim, mãe, como é que era na sua época? Como é que você fazia para dar conta? Ela não era assim. Eu não lembro de nada disso, eu não tinha essas dificuldades. Nunca ajudei vocês a fazer dever de casa, nunca tive que ficar em cima de menino para fazer isso. E naquela época, bastava o olhar do pai e da mãe, a gente já entendia tudo e não pirraçava, e não perguntava, não é não, sim é sim. Não estou dizendo que era certo, mas era assim que funcionava. E esses modos não funcionam hoje mais, então a gente tem um desgaste. Ok, fecha parênteses. Qual é a grande questão hoje? A mãe, essa mãe de antigamente, o máximo que ela... Nossa, passando uma moto, tomara que não interfira no som. Uma moto muito barulhenta. Essa mãe hoje, a mãe do passado, ela comparava a maternidade dela com mães, talvez as vizinhas, talvez as irmãs, era o máximo. Ah, meu menino tá falando, o meu não tá falando, o meu conseguiu passar de ano, o meu foi reprovado. Sabe aquela história de mãe comparar com o filho do outro? E hoje não. Hoje ela coloca a vida do filho e ela se compara o tempo todo com a mãe da influencer, com a mãe da outra, com a mãe que é coleguinha da escola. E aquela vitrine, aquela teia de comparação, ela vai ficando insustentável. E ela vai adoecendo. E ela vai criando mecanismos. E aí eu entro também num outro ponto, que nem é o caso aqui, mas aqui é uma coisa que também está adoecendo a gente demais, essa quantidade de curso, né? Curso para isso, curso para aquilo, as pessoas parecem que estão perdendo assim, o instinto de sobrevivência básico, né? Você tem que ter curso para poder ser mãe, curso para poder fazer isso, curso para poder cozinhar, curso para poder trocar a fralda do menino, curso para fazer o menino dormir, curso para aplicar na bolsa de valores, curso. Todo mundo tem uma coisa para te ensinar o tempo todo. Então você vai ficando com aquela sensação de insuficiência constante. No caso da mãe, por exemplo, dessa mãe, sobretudo essas mães das novas gerações, talvez essa mãe que começou lá no Facebook, você estava comentando com a gente aqui que você tem 13 anos que está no Facebook. Essa mãe que estava lá no Orkut, cresceu, e hoje ela virou mãe, tem aí com seus, sei lá, uns 24, 25 anos,
Ela foi vendo a blogueira, influencer, que tem que ser parto normal humanizado, que a menina tem que nascer na banheira, parará, parará, e ela idealiza aquilo tudo, aí ela não consegue fazer aquilo, ela vai começar a se sentir uma mãe fracassada a partir da experiência do outro e não dela, do que ela foi capaz, entendeu? Até onde ela dá conta de ir. Então, essa vitrine, ela é complicada, muito complicada. Antes de passar para o Gabriel, resumindo, né? O Instagram não inventou a vaidade nem a Não. aparência, né? Ele só transformou isso a partir do algoritmo num grande negócio. Gabriel. Exatamente. É interessante você falar isso, Ivna, porque hoje eu estou atendendo menos adolescente, né? Mas eu já atendia mais. E é interessante porque é sempre muito... os pais chegam sempre muito assustados, assim, né? Boa parte das vezes é difícil trabalhar com os pais, porque eles têm muito medo de julgamento. Eles já chegam achando que a gente, como psicólogo ali, vai apontar o dedo na cara deles, vai julgar, vai falar alguma coisa. E eu acredito que possa ter muito isso, porque hoje em dia os pais, eu vejo isso, os pais estão sempre se achando devedores de algo, estão sempre se achando insuficientes. Eu acredito que seja, desde sempre foi assim, mas hoje está muito forte, né? E por Muito. conta disso, porque o assunto que você tocou é muito interessante, né? Os modelos estão nas redes sociais, todo mundo tem ou influencer, a pessoa que faz isso, que é a grande especialista nisso, né? E aí tem um detalhe interessante, porque a gente nem sempre se dá conta que os especialistas da internet são autoespecialistas, são pessoas que elas mesmas se consideraram, que deram o diploma de especialistas Sim. para estar ali falando sobre alguma coisa, né? Então, por mais que às vezes as pessoas tenham um discurso muito bom, por mais às vezes elas falam coisas que têm sentido, né? E aí, por exemplo, na minha área da psicologia, você tem alguns influencers que são pessoas que têm gabarito, sabem de onde estão falando, mas eu fico observando que elas ainda são muito limitadas porque elas trabalham sozinhas e não te dão a complexidade de informações, por exemplo, que um congresso vai te dar. Né? Eu estava pensando que eu fui num congresso de psicologia semana passada, eu estava percebendo, poxa, eu paguei muito mais barato para vir nesse congresso do que se eu tivesse comprado um curso de um grande influenciador psicólogo na internet, tenho conhecimento de muito mais pessoas, né, sobre determinadas áreas aqui, tenho a oportunidade de trocar informações ao vivo com essas pessoas, e o mais importante, são pessoas comprometidas, porque eu escolhi um congresso de uma associação importante, são comprometidas com o que é de mais atualizado na academia sobre isso. Não são elas próprias que estão dando o status de especialistas a elas, né? São outras pessoas que deram a elas isso, que chamaram elas para estar ali e que acharam que elas tinham algo relevante para informar, né? Diante disso tudo, queria, e voltando a você, que é uma pequena influencer ali, né? Ou grande, dependendo do ponto de vista, né? Com o seu programa Viva a Sua Real Beleza, né? Isso tudo, o que você tenta passar essa mensagem, né? E eu também tenho uma pequena página no Instagram, mas como eu não gosto muito, eu acabo usando pouco, né? Sobre psicologia. Eu queria saber de você, o já que você escolheu, como você disse, né, se expor acabar expondo um pouco a sua própria vida nesse programa todo, para passar essa mensagem que você quer, queria que você contasse um pouco sobre isso. Como foi para você tomar essa decisão? O que você acha importante de passar ali, a mensagem que você passa? É, e o que te diferenciaria, por exemplo, de uma pessoa, de uma influência que faz aquilo só por fazer, só para ganhar seguidor, só para ganhar dinheiro, assim, sabe? O que você acha importante e que você orientaria para outras pessoas que quisessem fazer esse mesmo caminho nas redes sociais? Ô, Gabriel, essa pergunta sua me fez pensar. A Covid,
Eu tive Covid em 2020 e ela foi um grande divisor de águas na minha vida em muitos sentidos. Eu estava com meu quarto filho com 2 meses de idade, eu e meu marido sem trabalho, porque eu sou autônoma e ele também, e a gente já estava precisando de ajuda financeira de algumas pessoas da família, naquele contexto da chegada de um bebê naquele momento. E quando eu me vi naquela situação de não ter recurso, né, de não ter reservas, de estar sendo ajudada, e as pessoas estarem dando coisas para nós, depositando dinheiro, trazendo comida, deixando compra aqui na porta de casa, etc. Muitas dessas coisas caíram por terra para mim, no sentido da aparência. Eu vou ser mais clara. Até 2019, vamos pensar assim, eu sempre fazia meu trabalho com as mulheres, eu falava da perspectiva de viver a real beleza, sempre muito voltado para essa dimensão da estética, da minha experiência, contando muito a partir da experiência da outra, né, daquela mulher que eu escuto assim, constantemente. E a partir daquela experiência da Covid, essas coisas elas se tornaram. Eu fiz um vídeo logo depois, eu senti esse desejo. Na época, meu marido ficou até um pouco incomodado, não é muito do perfil dele, em que eu vim a público, assim, fiz um vídeo no YouTube, gravei e mandei para as pessoas que nos ajudaram, contando o drama que a gente viveu e, sobretudo, essa dimensão da ajuda. E eu, ao final desse ano de 2020, quando terminou o ano, meu marido falou comigo assim: esse ano eu não quero guardar nada, apenas a chegada do Martim e a nossa filha ter feito 15 anos, o resto eu enterro. E eu não. Eu saí do ano de 2020 com um sentimento assim, de muita cura interior, no sentido de perceber que todos nós precisamos ser ajudados um dia. E uma pessoa que foi um pai para mim, muito, muito forte na minha caminhada de fé, quando eu estava nesse drama e eu não queria receber ajuda, eu não queria incomodar, aquela vergonha com um misto de constrangimento, de humilhação, pensar, né, não, eu estudei, eu formei, a gente vem com aquele currículo, vem com tudo, como é que a coisa chegou assim, nesse ponto, por que eu estou assim? E aquela necessidade de ser ajudada, ele disse para mim assim, olha, você ajudou pessoas a vida inteira, agora chegou a hora de você ser ajudada, então deixa que Deus te ame a partir do amor dos seus irmãos. Isso foi uma frase divisora de águas para mim. E aí eu respondo a sua pergunta dizendo que existe uma diferença quando você se vulnerabiliza diante dos outros, e aí eu nem vou usar a questão da exposição, eu vou usar um outro verbo. Quando você se vulnerabiliza, quando você se coloca como você é aquela do palco, você é aquela que faz palestra, você é aquela que escreveu livro, você é aquela super mulher que tem 4 filhos, como que ela dá conta de tudo isso? E você coloca seus dramas, você coloca as suas dificuldades no sentido de mostrar que nós somos todos farinhas do mesmo saco, em outros sentidos, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, você conecta as pessoas de um modo, porque elas começam a perceber, poxa, eu me conecto com a humanidade daquela mulher, porque eu também vivo dramas complexos, e às vezes até muito maiores, né? Então essa é a diferença, sabe? Eu já recebi propostas de lançadores, de pessoas para que eu lançasse curso digital, esses programas de marketing digital para poder atrair mulheres. Eu penso que vai chegar um momento de eu fazer isso, em algum momento, mas vai ter que ser do meu jeito, da minha forma. Não quero me colocar como mentora, não quero me colocar como a super sabida de todas as coisas. E esse é o caminho, sabe? E eu falo do divisor de águas porque em 2019 eu promovi um evento para 250 mulheres, nem era no nível online, né, mas o online era analógico, e eu banquei um evento até o fim, sem ter saúde emocional, e saí dele com depressão. Por quê? Porque eu não podia fazer feio. Na minha cabeça era assim, olha que a internet não inventou mesmo nada, né, Luiz? Eu não podia fazer feio. Como é que eu ia chegar num evento e falar com os meus patrocinadores que eu não consegui lotar aquele auditório? E aí eu sofri demais para conseguir colocar aquelas pessoas e me violentei. Isso gerou um trauma tão grande que eu precisei de 4 anos, embora teve a pandemia e teve um bebê, para eu voltar a fazer o evento desse ano. E no evento desse ano eu cheguei com a seguinte conclusão:
precisei até de terapia para isso. Eu vou fazer um evento, se der o público bem, se não der, amém. Se eu quiser cancelar, eu cancelo, não vou ser a primeira nem a última que adia ou cancela um evento, porque não tem um público definido. E se tiver que fazer com poucas pessoas também, paciência, eu faço com poucas pessoas. E eu vou fazer lanche compartilhado, porque eu não vou pagar um coffee break caríssimo. E assim eu fiz por um caminho de simplicidade. E eu estou para te dizer, foi o melhor evento que eu já fiz até hoje. E eu coloquei tudo isso no palco para a mulherada. Foi um evento rico, de mostrar que a gente tem as nossas fraquezas, as nossas questões. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas esse sair de uma ideia, né? Porque fica sempre aquele pensamento assim, mas se eu fizer um evento vazio, sem público, o que as pessoas vão pensar? Que ela é uma fracassada. O evento dela não deu sucesso. E aí eu precisei de virar uma chave que não foi fácil, de perceber que eu não tenho que dar resposta para ninguém, eu tenho que dar resposta para mim mesma. Então, quando eu fiz a minha primeira corrida, que na verdade é uma caminhada, né? Eu só corri na largada e na chegada, só para foto, entendeu? Eu só corri na hora da largada e da chegada, só para poder fazer a foto. Até brincadeira, mas eu avisei que era caminhada, porque eu não tenho condições de correr, eu estou ainda com um peso muito grande, mas é um processo. Quando eu fiz aquilo ali, teve um sabor delicioso. Eu vou falar qual é o sabor. Não é de estar ali para as pessoas, é de mim para mim mesma, é dizer que eu posso fazer aquilo. Eu não sou a única que está ali fora do peso, eu não sou a única que estava andando. Tem muitas pessoas ali. Eu estou competindo comigo mesma, no sentido de falar assim, que eu posso dar esse passo no meu ritmo, no meu tempo. Acho que é isso, Gabriel. Passa muito pelas experiências da vida mesmo, né? Que vai ensinando pra gente isso. Porque eu tenho completamente... Quando eu vejo alguém falando no Instagram que vai me ensinar uma coisa, nesse marketing digital da vida, cara, eu arrepio da ponta do cabelo ao dedo mindinho. Eu tenho pavor disso, desse discurso, desse copyright pronto, agressivo, violento, mentiroso, que a gente vê por aí. Porque ele faz parte dessa indústria do capital que move as pessoas e movimenta muito dinheiro. Isso é tão sério. Eu fui visitar uma amiga outro dia. Olha o que é o mundo da imagem, hein? Preparem para essa. Ela é pediatra, reconhecida, ela é chefe de residência, né? Preceptora de residência, e ela contando que tá sobrando vaga da pediatria nas residências, porque hoje os médicos, quando terminam o curso, eles estão preferindo comprar esses cursos de como ser um médico celebridade. Então, eles vão lá, montam um mega consultório, provavelmente o pai vai lá, paga aquele consultório bem bonito, ele coloca aquele jaleco todo poderoso, faz aquelas fotos, né, que agora virou a palavra arquétipo, também está na moda, arquétipo de autoridade. E aí ele posta aquelas fotos e ele faz cursos com esses bambambãs aí, que vão ensinar eles a ganhar R$50 mil, encher a agenda do consultório sem plano de saúde e convênio no início da profissão. E eles ficam lá, médicos generalistas, vendendo uma imagem no Instagram e não fazem residência, porque querem entrar nesse discurso. Médico instagramável. Agora eu pergunto, o que vai ser da gente na velhice? Deixar a bomba para assim, vocês. Não, assim, é claro que você tem médicos generalistas ótimos, assim, eu conheço... Não, eu estou falando no sentido não de ser generalista, né? Eu estou falando no sentido de não querer estudar, não querer aprofundar, querer ficar nessa de internet, de imagem. É isso que eu ia comentar, né? Porque o problema não é... O problema é você se vender uma autoridade que você mesmo se dá, né? Isso. E é isso, assim, a gente vê isso o tempo todo, que eu falei da psicologia também. Mas eu acho que sua resposta foi sensacional por conta disso, que eu acho que talvez o grande segredo seja esse, seja a gente, se for para se expor de uma forma sincera, realista, né, sem perseguir um perfeccionismo, uma coisa irreal, né, e ao mesmo tempo que seja da nossa vontade, né, as pessoas são diferentes nisso. Tem pessoas que gostam de se colocar, gostam de ter essa exposição, gostam de se mostrar. Eu, por exemplo, eu gostava muito do Facebook porque eu gostava de escrever, né? Eu gostava de mostrar o que eu escrevia, mas eu nunca gostei de mostrar do Instagram, assim, de imagens, esse tipo de coisa. Então, que a gente saiba o que a gente quer expor e que não seja... a gente não se sinta pressionado de nenhuma forma em relação a isso, né?
E, enfim, mas bacana demais essa história. Você estava falando, eu estava vendo as fotos do evento que deve Viva Sua Beleza. Lindas as fotos, muito bacanas, né? Parece que foi um evento muito bom, muito inspirador de verdade. Histórias reais, sabe? Chega ali, você cita a história de uma, a história de outra, né? Muita mulher com câncer, muita mulher machucada, muita gente enlutada que perdeu filho, que perdeu pai e mãe nessa conjuntura de pandemia e outras coisas. Então, assim, um espaço delas se ajudarem e todas perceberem que nós somos reais, né? Que a vida real é isso aí, que essa vida fantasiosa ela é mentirosa, ela não existe, na verdade. Né? Ela não existe. A gente está chegando ao fim, Ivna, do nosso Ah, episódio de não hoje, acredito. mas temos ainda algumas perguntas no final. Eu tenho uma última. Eu vou fazer a penúltima, a antepenúltima, e Gabriel pode fazer a reflexão dele aí para o final. É uma coisa até que a gente conversava também aqui no nosso aquecimento, Ivna, que tudo isso reflete uma coisa muito curiosa, essa escravidão à imagem, que foi amplificada pelas redes sociais. Eu acho que foi muito bom aquele exemplo que você falou, né? Da mãe que antes comparava com a cunhada, comparava com a prima, comparava com a vizinha, e agora compara com o mundo inteiro que aparece na rede social. O filho dela compara com os filhos da outra, né? Uhum. Que é um fato interessante, que é como nós estamos, por causa das redes sociais, abrindo mão da nossa liberdade. Que, assim, eu fico pensando, afinal de contas, para quem que a gente precisa responder a nossa vida? Em última instância, a Deus, se você pensar pelo aspecto da fé. Um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe como somos, um Deus que nos entende, um Deus que nos amou sem nenhuma explicação, como está na música que a gente canta com tanto gosto. E, de repente, a gente abre mão dessa liberdade de sermos amados por Deus na nossa realidade, escravizados a uma imagem que me é cultivada, ampliada, e que o mais curioso de tudo que eu acho é que é uma escravidão que a gente se propõe a viver, né? A gente se propõe a querer aparecer na rede social. Claro que eu não estou falando mais dos adolescentes que estão no processo de formação, estou pensando nos adultos que já deveriam estar formados, mas muitos de nós ainda mais adolescentes do que os adolescentes, de estar com essa liberdade de falar assim, peraí, por que eu estou preocupado com essa imagem que eu estou, do que as pessoas estão tendo? Qual é o interesse que há sobre isso? Eu acho que isso é uma. E quando você mais ou menos foi de passagem num outro assunto que cabe num outro episódio aqui, que é na imagem fabricada dos coaches, dos especialistas que as redes sociais colocam. Mas, enfim, eu acho que a minha reflexão, e passo para você comentar, como nós estamos abrindo mão da nossa liberdade diante de escravidões que nós nos propusemos, porque não é uma coisa que a gente está obrigado, ninguém foi obrigado a entrar na rede social, ninguém é obrigado a ter rede social, ninguém é obrigado a procurar quantos likes tem no Instagram, se a pessoa curtiu ou não curtiu sua postagem no Facebook. Enfim, o que você gostaria de comentar sobre esse ponto? Olha, eu acho que essa pergunta está melhor para o Gabriel responder, né? Por que a gente está entregando a nossa liberdade assim para o algoritmo? Né? Mas, para mim, fica muito a ideia do pertencimento. Né? Você começa a fazer as coisas meio que no modo automatizado, sem se dar conta, sem elaborar, sem pensar muito, porque todo mundo faz. Ah, por que eu vou postar onde que eu estou viajando? Ah, todo mundo posta. É como se eu não postar a viagem, é como se a viagem não tivesse existido. Isso é tão louco, né? Se eu fui ao show e eu não fiquei lá filmando o show para postar que eu estava naquele show, e aí já tem gente que faz até esse questionamento, né? Porque você deixa de usufruir da obra de arte ali, né? Em vez de você ir para ver, você vai para filmar. Todo mundo virou cinegrafista, todo mundo virou editor, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou um blogueiro, um influencer, porque você tem aquela necessidade de contar, de falar. No fundo, talvez o Gabriel possa complementar, mas eu vejo isso como essa questão do pertencimento, de ser parte. Olha, eu estou ali
né? Não é a foto hoje, ela já não é mais para aquela questão da memória efetiva. Aí eu vou tirar essa fotografia aqui para recordar com os meus filhos. Na maioria das vezes, as fotos são para mostrar para o outro, né, que eu estou aqui, que eu posso também fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Mas eu acredito que esse caminho, ele não é um caminho sem volta, não. Acho que nós vamos caminhar por um momento aí que isso vai ficar saturado de uma tal forma que a gente vai pedir essa liberdade de volta e vão começar a surgir plataformas, mídias sociais, que talvez o resgate seja exatamente de uma experiência mais intimista mesmo, com aquilo que é do mundo mais íntimo, mais privado e não tão público. Eu tenho esse sentimento. Eu também acho que é bem por aí, Ivna, porque é exatamente isso, né? A gente tem essa necessidade de pertencimento. Já que todo mundo está fazendo, a gente quer fazer também, né? Para mostrar que a nossa vida é legal. Se a vida do outro é legal, se ele mostra fotos legais, eu quero mostrar também, né? A gente sempre teve, claro, essa necessidade de... E é bacana demais, a gente vai num lugar, a gente fala, olha que legal essa foto, olha que isso que aconteceu, olha a minha experiência, né? Contar para os nossos amigos o que a gente passou, isso é muito bacana. Agora, quando isso vira um excesso tão grande, né? Vira uma superexposição, realmente é algo que extrapola esse nível de simplesmente compartilhar uma coisa interessante que aconteceu com a gente, né? E a gente lembrando uma coisa aqui muito interessante, né? Como as gerações anteriores lutaram tanto pela liberdade. Os jovens das gerações mais antigas, né? Antiga para mim, né? O Luiz já era essa geração aí, talvez um pouco mais velho que ele, né? Que lutaram tanto pela liberdade, pela independência, pela sua própria individualidade. E até a nossa época, né, Ivan, a gente pegou ainda os diários lacrados, né? Que todo mundo, as meninas, por exemplo, adolescentes, adoravam ter as suas intimidades ali para ninguém ver, né? E aí depois a gente já pegou um pouco os blogs, que você compartilhar um pouquinho dessa intimidade, agora a intimidade está sendo escrachada, né? Eu passei por uma experiência essa semana, que eu até estava partilhando com vocês aqui antes da gravação, que eu fiz um retiro de 7 dias, um retiro de silêncio, aqui no mosteiro de Itaici, e foi retiro, assim, realmente de parar com tudo da vida e voltar para dentro da gente mesmo, né? Um retiro que tinha muito pouca interação, é todo voltado realmente para oração, para um momento nosso com Deus, né? Então um local que propicia muito isso. E a minha primeira impulso de entrar lá foi tipo, nossa, que lugar bacana, que lindo que é isso daqui, que eu mostrei, eu vou tirar foto, mostrar para minha família, eu vou mostrar isso aqui. Olha, e eu, calma, Gabriel, não faz isso, sabe? E algumas eu mandei uma fotinha eu fiz carinho na tartaruga lá, mandei para minha família, né? Depois o nascer do sol, que foi muito bonito lá, mandei, mas parei por ali. E a toda hora ficava aquele movimento de pegar o celular para... Eu estava sem nada para fazer, pegava o celular, que é automático, né? E eu lembrava o meu propósito. Falei, não, Gabriel, eu fui para lá exatamente porque eu queria dessa reiniciada na minha vida, porque o celular já estava virando para mim uma distração dos meus próprios pensamentos. Eu percebi que às vezes eu tinha uma lembrança desagradável, tinha alguma coisa chata na minha mente, era automático eu pegar o celular e entrar nas redes sociais, não porque eu adoro redes sociais, mas porque ali eu ia ver outras coisas que me distraíam. Então, não era uma coisa assim, nossa, eu quero isso aqui porque isso aqui é muito bacana. Não, é porque eu não quero ter que pensar naquilo que veio na minha mente naquele momento. Só que nessa distração eu passava várias horas por dia. Sabe, eu tenho um contador de horas no meu celular, assim, e era absurda a quantidade de horas que eu passava naquilo ali. E essa semana eu tive a experiência de passar vários dias, boa parte desses dias um tempo totalmente livre, eu podendo fazer o que eu quisesse, sem nada estipulado, né? Porque é um retiro
Tinha pouquíssimos momentos assim de direcionamento. O resto tudo era, como eu disse, oração individual, então eu podia fazer o que eu quisesse, inclusive ficar no meu quarto. Eu podia estar com o celular ali, mas eu não ficava. E eu descobri que eu não preciso disso, né? Como vocês estavam falando, a gente não precisa disso. A gente acha que o celular virou uma extensão do nosso corpo, mas ele não é, né? E quando eu cheguei, sabe, no final do retiro, eu vi, gente, eu não tô mais, sabe? Às vezes até que dá um pouquinho de vontade de pegar no celular, mas eu falo, olha, pô, eu não preciso disso não. Eu não preciso mais disso. Isso, nossa, é tão libertador, né? Quando você tem essa sensação de algo que antes você achava que estava te limitando, estava te aprisionando e não está mais, né? Claro, assim, que eu acabei de sair de lá, não sei, não posso dizer que como é que vai ser daqui para frente, mas eu já até deletei algumas redes do meu celular, sabe? Que eu não queria, enfim, não quero voltar muito a, a ficar, né, muito com isso na minha vida. E eu fui vendo que realmente é muito libertador. A gente acha que a gente é dependente de algo que sem necessariamente ser, muitas vezes, né? E eu concordo com você. Eu acho que vai chegar no momento em que a gente não vai precisar, a gente não vai querer mais isso, a gente vai gritar por liberdade de alguma forma. Porque no fundo é muito isso, né? A gente já falou aqui daquele documentário Dilema das Redes. Eu acho que todo mundo tem que assistir esse documentário, obrigatório hoje, né? Porque mostra como é um plano realmente para nos aprisionar, um plano realmente dessas empresas de tecnologia para nos deixar presos ali, né? E que a gente consiga ter esse discernimento, que a gente consiga saber que a gente é muito mais livres, a gente é muito mais livre do que imagina, né? Mas enfim, essa pequena partilha que eu queria deixar aqui nesse momento. Ô, Gabriel, vou deixar uma provocação, pode? Claro, pode. Ó, mas você precisou ir lá para Itaici, ficar 7 dias para fazer essa descoberta, meu amigo. Será que nós vamos ter que ir lá também? Porque, fala sério, 7 dias para poder fazer essa descoberta. O que eu quero dizer com isso é que essa experiência é tipicamente de alguém que saiu de um retiro. Não estou dizendo que você não vai conseguir manter-se assim, mas nessa loucura da rotina, do modo automático, né, quando a vida volta à real, você fez uma subida no Monte Tabor, vou fazer uma tenda aqui e tal, mas agora, cara, que você vai voltar, que você voltou, né? Você vai ver que não é tão fácil assim e tão simples como a gente pensa, né? Você mesmo falou isso aí na sua fala, né? Claro, né? Acabei de chegar. Assim, não, mas eu acho que a grande lição para mim foi, eu consigo, né? Sim. Porque lá não tinha nada que me proibisse. Sim. Não Você foi poderia se boicotar também e ficar lá no quarto. Claro, né? Eu tinha vários discos. Não, minha Bíblia está no celular, vou ver, entendeu? Então, assim, eu acho que a grande lição que eu tive foi essa, que a gente consegue, né? Agora, se vocês quiserem ter essa experiência também, não precisa ser 7 dias, tem retiro de 3 dias, 4 dias, lá tá todo mundo convidado, um local maravilhoso. Cara, eu acho que eu ia precisar de um mês. 30 dias é o retiro original de 30 dias, de Santo Inácio. Sim, eu sei que é. Mas é isso. A gente talvez a gente não precise passar tanto tempo assim, né? Mas a gente consegue. Ivna. Oi. Minha pergunta final, que na verdade eu não fiz, que era a pergunta inicial, mas que ficou para o final porque eu considerei que essa é a sua segunda participação no Filho de Francisco. Você esteve conosco no episódio 55, na live, mas aí o Gabriel falou, não, ela tem que responder a pergunta que todo mundo responde aqui, é a seguinte: você também é filha de Francisco, Ivna? É demais da conta, sou. Muito! Eu sou apaixonada mineira, né? Com o Chiquinho. Meu Deus. Sou apaixonada com ele. Vejo todas as suas falas, todas as suas partilhas. Rezo por ele, rezo pelo sínodo, rezo por... Acho que é
um papa que veio para ser um divisor de águas na igreja, embora seja muito mal interpretado, infelizmente, né? Infelizmente. Ou Mas ele bem interpretado, né? No sentido de é que ele mal foi. interpretado porque eu frequento outras bolhas, né? Então a gente ouve, vê coisas assim. É, A gente vê Mas eu acho coisas que é o assim contrário, Ivna. Eles estão entendendo bem, mas estão querendo não entender, entendeu? Mas Francisco é demais. E ele tem algo da comunicação que eu gosto muito. Eu dei aula no seminário há muito tempo, né? De pastoral e comunicação, e falava para os alunos do seminário sobre homilia. E eu sempre falava assim que por que todo mundo, quando faz seminário, você falando aí, Luiz, que já teve um seminário, e aí eu me recordei, né? O sujeito, ele conversa na sala, me chamava a atenção que era assim, ó, o sujeito conversando na sala era um sujeito normal, entre aspas, né? Papo, tal, conversando e tal. Aí você pedia fazer uma prática assim, faz um comentário aqui do evangelho de ontem, aí ele começava igual bispo, sabe? Prezados irmãos, no quinto domingo do tempo comum, a igreja nos convida para. Toma aquela postura ereta, assim. E aí eu falei, gente, por que tem que ser assim? Aí eu comecei a trabalhar perfil de comunicadores. Então eu falei assim, os grandes comunicadores são aqueles que são eles mesmos. Não adianta você querer copiar um formato de alguém. Você pode se inspirar no formato, né? E com outra característica que a gente falou aqui nesse podcast, né? Que os grandes comunicadores, eles criam uma conexão porque eles também se vulnerabilizam. Eles colocam as suas imperfeições nas suas falas e isso humaniza a fala. Você vê que o Papa Francisco, quantas vezes ao falar, ele se coloca, né? Nós, sim. não vocês, Sim. não é você o tempo todo acusando, Exato. não. É sempre se coloca. Padre Fábio de Mello sempre se coloca. Não é muito o perfil que eu gosto, mas assim, ele se coloca quando vai falar. O nosso presidente, tem gente que tem pavor, mas eu acho que ele é um dos grandes comunicadores, porque consegue fazer as metáforas, contar histórias e aproxima. E o Papa Francisco é isso. Toda a catequese dele, da liturgia do dia, de algum encontro que ele tem, ele conta uma historinha, ele fala. É de um jeito tão simples, né? Ele joga o protocolo e o papel fora e fala com o coração. Lindo demais. E Tá é certo. interessante que ele não faz isso à toa. Isso tudo faz parte de ele saber que isso comunica melhor com o povo, né? Tem um episódio que eu acho sensacional. Quando ele veio aqui em 2013, Mas nós estamos em comunhão, eu vou ter que contar um caso. Pode falar. eu estava assistindo uma TV Tô com a página católica. aberta para encerrar o episódio, vai meia hora aí, mas vamos embora. Vamos lá, esse aí eu Assim vou que ter é que bom. contar. Tá tranquilo, vamos embora. Eu lembro que eu estava assistindo uma TV católica, né? E ali tudo falando sobre o Papa, né? Então tinha vários bispos com um padre ali mediando a conversa com os bispos falando e tal. E estavam abrindo para perguntas, né? As pessoas mandavam acho que pelo WhatsApp, né? Não sei se já tinha na época, mas enfim, mandavam pela internet as perguntas. Aí chegou uma pergunta de uma espectadora falando assim: por que quando o Papa fala a gente entende e por que quando o padre e o bispo falam a gente não entende nada? Gente, mas ficou um climão, sabe? Todo mundo olhando assim, né? Tipo, o padre até saiu bem. Falou, não, a gente tem que aprender muito com o Papa, né? De como é que ele fala. Mas é muito isso, né? Como é que a nossa igreja ela ainda é tão contaminada com isso, com essa comunicação tão engessada, né? O cara vai fazer uma homilia, parece estar dando uma aula de teologia, né? E não é isso. Você tem que saber se comunicar, né? Vou contar o último caso, que vai ser muito bom para a gente enterrar, já que é dos filhos de Francisco. Em ano 2013, quando ele esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, eu não fui no Rio. Meu marido inventou de fazer uma romaria para Aparecida do Norte e caminhar a pé, de Lavras até lá. E como eu sempre viajava, eu como sempre viajava para tudo quanto é encontro de igreja, da renovação e encontros de universidades renovadas, eu não tinha como negar esse pedido dele. Ok, então eu deixei ele ir. Né? Ele tinha duas filhas na época. Bom, e aí ele fez um plano, que o Papa ia passar em Aparecida, né? Só que deu errado o plano dele, que não viu, não. Então eu fiquei acompanhando a jornada daqui de casa, vendo na televisão aquela missa lá em Copacabana, aquela coisa maravilhosa, e eu vendo aquelas imagens. Para mim, eu visualizei ali, eu falei, gente, se eu fosse fazer um filme, se eu fosse uma diretora de cinema e fosse fazer um filme de Pentecostes, eu acho que eu utilizaria essa imagem.
da Jornada Mundial da Juventude. Pessoas de várias nacionalidades reunidas no mesmo lugar, todos se comunicam, todos se entendem. Aí eu lembrava das ondas, o mar, né? Falando do barulho das ondas do mar, e aí eu lembrava de Gênesis, no início era água. Eu fiz uma viagem, gente, vocês não têm noção, e passou. Meu marido chegou e tal, e um dia eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava, olha, sabe sonho real, aquele que você acorda e você tem memória dele, assim, perfeita? Pois eu sonhei que meu marido foi convocado para buscar o Papa lá no evento, para encontrar com Dom Valmor aqui, e eu fui para buscá-lo, a gente veio no carro conversando, e eu vim bater um papo de teologia sobre a jornada com o Papa, naquela intimidade, ele simples, no nosso Logan, porque ele é simples, não é? Ele quis vir no nosso Logan, veio conversando e tudo, e quando a gente estava, o meu marido chegando aqui em Belo Horizonte, para poder levá-lo na Cúria, né, na casa do Valmor, aí ele falou, não, eu quero passar na sua casa para conhecer a sua família. E aí ele estaciona, meu marido estaciona o carro na garagem, eu abro a porta, quando eu vou chamar minhas filhas para ver o Papa, e meu pai e minha mãe que moram embaixo, meu marido me acordou do sono. Ai, meu Deus. Oi, Ivna, acorda. Gente, o Papa ia entrar na minha casa, gente, eu tomar café. Ele entrou na minha garagem, poxa vida. E a conversa foi sensacional, a conversa tem um gosto de verdade. Que delícia. Eu falo que nenhum jovem que estava naquela jornada teve o Papa tão perto igual eu no meu sonho. Que maravilha. Mas foi bom. Mas eu conversava e ia ser tão interessante, porque eu imagino, se eu estivesse com ele, uma oportunidade de estar com ele, seja por algum motivo, eu não ia ficar com cerimônia nenhuma naquela coisa, sabe? Eu ia ser a Ivna, do jeito que ele é o Francisco. E por isso que o sonho teve essa sintonia. Que maravilha. 2 observações, então, para encerrar. Quem não ouviu ainda, ouviu o nosso episódio anterior, que foi sobre a Jornada Mundial da Juventude. Eu gostei muito dessa sua definição, Ivna, do Pentecostes, porque eu estava lá e a minha partilha no último episódio foi exatamente essa. Foi sobre essa sensação. Então, aproveitando essa palavra da Ivna, vou resgatando. Você quer completar alguma coisa, Ivna? Nós vamos encerrar. Tá tranquilo? Encerrar. Agradeço muito a oportunidade. Você falou aí em Logan, falou no... Eu que agradeço. A gente, né, Gabriel? Nós estamos felizes da vida de você ter voltado aqui e vai estar outras vezes conosco aqui. Mas, assim, é porque o tempo já estourou. Eu tenho uma história ótima para contar de um padre carismático e um palio, mas não vai caber hoje, tá bom? Fica para o próximo episódio sem problema algum. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast, no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores, como esse que eu citei agora. Pode ouvir o episódio 55, em que a Ivna esteve conosco aqui também. E lembrando a cada um de vocês aquilo que a gente sempre fala aqui no final dos nossos episódios. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que deveriam ser gravados. Até a próxima. Obrigado pela sua presença e pela sua audiência e por compartilhar esse episódio também com as pessoas. Um abraço. O movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção. É tanto aplicativo que eu não sei mais não. WhatsApp, what's down, what's new. Mil pratos sugestivos do novo menu. É Facebook, é FaceTime, é Google Maps. Um zigue-zague diferente, um beco, um CEP. Tempo comum.